Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, Tinha Reis aqui com vocês para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar o último capítulo do livro de Colossenses. Chegamos ao fim do livro de Colossenses, aqui no capítulo 4. E acho que é um aprendizado tremendo, né, essa caminhada de Paulo, porque mesmo preso, Paulo não se isentou de falar da palavra do Senhor. Mesmo preso, Paulo continuou pregando o evangelho de Cristo. Mesmo preso, isso não foi suficiente para calar a voz dele, para silenciar a voz dele. E o Senhor me faz uma pergunta nesse dia: o que tem nos calado? O que tem nos silenciado? Quais as circunstâncias nós temos passado que tem nos impedido de falar do amor de Deus? Quais? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso e seguia falando do evangelho. Ele estava preso e seguia orientando as pessoas para que não desanimassem, para que não desistissem, para que perseverassem. E nós vamos ver um pouco mais disso aqui, no finalzinho do livro de Colossenses. E eu te convido a vir comigo para essa leitura. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Meu Pai, obrigada por mais esse capítulo, por mais esse livro, por mais essa imersão que o Senhor nos permitiu. Obrigada porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra ela nos vivifica, nos fortalece, ela nos impulsiona, Pai. E nós te damos glória por isso, nós exaltamos o Teu nome por isso, Pai. Obrigada pela disposição, obrigada pela disponibilidade de cada irmã que tem se esmerado em trazer a Tua palavra para nós e nos alimentar também e nos impulsionado a buscar mais e mais e mais de Ti, Pai amado. Obrigada, meu Deus, que o Senhor possa mesmo nos motivar todos os dias a estarmos mais na Tua presença, que caminhar contigo seja uma prioridade para nós, que caminhar de acordo com a Tua palavra seja uma verdade, seja um princípio na nossa casa, nos nossos lares, Paizinho, em nome de Jesus. Toma nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para que sejamos alcançados pela verdade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. E que sejamos transformadas por ela. E que sejamos agentes de transformação também, por onde quer que nós passemos. Em nome de Jesus. Amém? Então, vem comigo. Capítulo 4 de Colossenses. Aqui no capítulo 4, Paulo já começa assim, Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ele está falando aqui, vós que tem pessoas que te servem, faça o que é justo para essas pessoas, seja um bom patrão, seja um bom senhor, faça o que é justo. Não se esqueça que você também tem um Senhor e que esse Senhor está nos céus. Amém? Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que nós permaneçamos falando a verdade do Evangelho, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo fala, orem por nós também, continue orando aí por nós, para que nós permaneçamos. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Gente, isso é tremendo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ele segue. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meu Deus. Às vezes a gente quer falar. A gente quer ter razão. Não importa, eu quero falar, mas olha o que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Não
se desgasta. Tenha sabedoria. Pensa antes. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quando o apóstolo Paulo ele vem falar com a gente da nossa palavra ser agradável, não é agradável no sentido de eu falar só o que os outros querem ouvir, não. É de eu saber como eu falo determinadas coisas. É de eu saber como eu me posiciono, quando eu me posiciono, como e quando eu falo alguma coisa, com quem eu falo essa coisa, se é o tempo de eu falar isso, entendem? Nós não podemos andar por aí falando como nós bem entendemos, da forma que nós bem entendemos, com quem nós bem entendemos. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, para que nós saibamos a hora certa de falar e o que falar em determinadas horas, amém? Tiquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console o vosso coração. Tiquico era alguém que estava caminhando com Paulo, alguém que sabia a realidade que Paulo estava vivendo. E Paulo vai dizer aqui, ó, e conservo no Senhor, ele vos fará saber o meu estado. Ele está levando informações minhas para vocês. E eu peço que vocês consolem o coração dele, vejam o estado que ele está e consolem, confortem, cuidem dele também, por favor. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então ali Tiquico e Onésimo estavam levando informações a respeito de Paulo, e Paulo segue aqui dizendo, e Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Será que nós hoje temos pessoas assim? Será que nós temos pessoas assim conosco que a gente possa falar, olha, esses aqui são meus braços direitos, podemos dizer assim. Esses têm caminhado comigo, esses têm caminhado no mesmo propósito que eu, e eu vou ir além. Será que nós temos sido essa pessoa para alguém? Porque muitas das vezes a gente só quer que alguém seja para a gente. Mas será que nós temos sido para alguém? Será que nós temos sido um Tiquico, um Onésimo, um Marcos para alguém? Porque aqui ele vai falar, o Aristarco estava preso com ele, mas era alguém que estava caminhando segundo o mesmo propósito. Marcos, sobrinho de Barnabé, ele deu orientações para que o povo ali o recebesse também muito bem, cuidasse dele. Será que nós temos sido essa pessoa para alguém? Vamos reavaliar as nossas amizades, vamos reavaliar que tipo de amizade nós estamos sendo. Não vamos colocar os nossos amigos em julgamento, vamos nos examinar, nos autoexaminar. A palavra fala, né? Examinar, pois o homem é a si mesmo. Vamos nos examinar para ver se nós temos sido uma referência de amizade para alguém. Que tipo de referência nós temos sido? Em nome de Jesus, vamos refletir sobre isso. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha essa oração de Epáfras, olha o que ele vai dizer. Combatendo sempre por vós em orações. Para que eram essas orações? Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então a oração de Epáfras era para que aquele povo permanecesse firme em Deus. Que essa seja a nossa oração pelos nossos amigos, em nome de Jesus.
e por aqueles que nós queremos na presença do Senhor, e por aqueles que muitas das vezes os nossos olhos não veem essa possibilidade. Que nós possamos ansiar em oração por isso e clamar ao Senhor para que eles se voltem para o nosso Senhor amado, para Deus, e que permaneçam firmes. Em nome de Jesus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Ele está dizendo, quando essa carta a Colossenses tiver sido lida para vocês, manda para a igreja de Laodiceia ler também. E quanto à carta que eu enviei para a igreja de Laodiceia, peguem ela e leiam para vocês também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Meu Deus. Quanta riqueza Paulo nos deixa nessas cartas. Quantas orientações Paulo nos deixa nessas cartas. E algo que me chamou muita atenção no livro de Colossenses é que Paulo, em vários momentos, ele faz referências aos amigos que estavam caminhando com ele, a pessoas que buscavam informações dele para levar para o povo de Colossos, pessoas que viviam o evangelho junto com ele, pessoas que sofriam prisões, sofriam torturas, estavam sofrendo para que nós recebêssemos isso aqui, para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Em alguns momentos, Paulo não escrevia as cartas, Paulo ditava. Essa também foi uma das cartas que Paulo não escreveu, Paulo ditou. E eu acho tremendo que ao fim da carta ele faz questão de fazer as considerações finais, porque ele diz aqui, saudação de minha mão, de Paulo. Que cuidado, que zelo, que amor. Um amor que só quem foi encontrado por Cristo consegue ter. Um amor por desconhecidos. Um zelo por desconhecidos. Como Paulo nos ensina. Como Paulo nos deixou uma riqueza. Ele nos ensina a ser boas esposas. Ele ensina os nossos maridos a ser bons maridos. Ele ensina os nossos filhos a serem bons filhos. Deus usou a vida de Paulo para ministrar a nós. E eu profetizo que o Senhor possa usar as nossas vidas para ministrar às próximas gerações. Em nome de Jesus. Que a nossa exposição à palavra do Senhor seja vida. Que nós sejamos como manancial. Que nós não venhamos a ficar retendo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Assim como Paulo não reteve o que Deus entregou para ele. O que Deus entregava e direcionava, Paulo registrava para as igrejas. Paulo enviava cartas de orientação, de correção, de consolo. E nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas
E o que as pessoas têm lido em nós? O que as pessoas têm lido em nós? Que tipo de senhores nós temos sido? Que tipo de servos nós temos sido? Que tipo de amigos nós temos sido? Fica essa reflexão para nós nesse dia, nesse momento que você está se expondo aqui à palavra do Senhor. Que você possa continuar recebendo da parte do Senhor. Que Ele possa estar testificando aí no teu coração o que Ele queria falar contigo. Porque eu costumo falar que a palavra do Senhor me confronta demais. E eu entendo em Deus que a palavra dele veio mesmo para nos confrontar. Ela veio nos tirar da zona de conforto, da nossa tranquilidade, do nosso comodismo, para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer não ficar olhando apenas para o meu umbigo, sabe? Para me fazer ter mais empatia, ter mais misericórdia pelo meu próximo. Ter mais amor, mais compaixão. Que isso possa ser uma verdade para nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, amém? Que em nome de Jesus, a presença do Senhor possa inundar a tua casa, o seu trabalho, os ambientes em que você tem se exposto. E que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Em nome de Jesus, amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada por mais esse estudo que o Senhor nos permitiu fazer. Obrigada por nos conduzir à conclusão desse livro. Que riqueza, Pai. Quanta riqueza, quanto ensinamento. Que nós possamos, de fato, praticar aquilo que o Senhor tem nos orientado, Paizinho, em nome de Jesus. Que sejamos mulheres que vivem a Tua palavra intensamente. Que não seja religiosidade, que seja estilo de vida. Viver a verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, Paizinho. Que Teu amor possa nos inundar. Que o Seu amor possa transbordar nos nossos lares, nos nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no seu coração. Amanhã a missionária Aline vem com mais um livro para nós iniciarmos o estudo. E vai ser um prazer ter você com a gente. Um beijo no seu coração. Fica na paz.